do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. A ação do banco americano PacWest sobe 44% após temores de falência diminuírem. A quebra de 3 bancos em 2 meses sinaliza que a crise bancária dos Estados Unidos ainda não acabou? Nesta edição, nós vamos analisar os riscos de contágio na economia brasileira. Venda de terras para estrangeiros divide o plenário do Supremo Tribunal Federal. O julgamento terminou empatado em 5-5. E na AgriShow, máquinas autônomas que dispensam a presença de operador são destaque na maior feira de tecnologia agro da América Latina. Você vai ver também uma entrevista exclusiva com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Você vai conferir tudo isso e muito mais no Hora H do Agro, que já está no ar. A crise bancária nos Estados Unidos ainda não acabou? Há dúvidas no mercado se mais bancos regionais podem entrar em colapso. Em 2 meses, 3 bancos já faliram. Nesta semana, as ações do Banco Regional PacWest amargaram perdas depois da notícia de que ele estaria passando por dificuldades financeiras e analisava uma possível venda. Na sexta-feira, a recuperação veio, com alta de mais de 40%. O problema nos bancos vai contribuir com uma recessão na maior economia do mundo? E como fica o Brasil neste contexto? Vamos saber tudo isso com Fábio Kanzuki, que é Head de Macroeconomia da AS Investments. Fábio, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News. Obrigado, Kelly. É um prazer estar aqui. Da mesma forma, Fábio, nesta semana o Banco Regional PacWest registrou uma forte queda das ações e havia uma preocupação sobre a situação financeira do banco. Aí na sexta veio a recuperação nas ações. A pergunta é, há riscos de mais um banco quebrar nos Estados Unidos? Qual é o tamanho da crise dos bancos por lá? Joia. Tem risco sim de mais banco quebrar. Em geral, esses bancos regionais de tamanho médio, pequeno. Por que o risco continua? A economia americana ainda não está desacelerando de forma importante e é uma coisa que é desejável. Estranho falar que desacelerar a economia é desejável, mas é desejável para controlar a inflação, né? A inflação ainda está muito alta. Agora, os bancos não estão sofrendo pela questão da economia, que ainda está super resiliente. Eles estão sofrendo porque houve aquele problema de regulação. Os bancos estavam aplicados no pré, como a gente fica no Brasil, apostando em queda dos juros. O juro subiu, e daí teve um custo muito alto, né? Primeiro no SVB, e daí começou uma correria geral. Fala, puxa, não sei que banco que está exposto à taxa de juros americana, estou em dúvida sobre isso daí. E a reação do Fed foi, olha, eu vou prover liquidez para todo mundo que precisar de dinheiro, eu dou. Qualquer banco que precisar de dinheiro, eu dou. Só que eu cobro uma taxa de juros que é a taxa de juros corrente, em torno de 5 agora. Esses bancos estavam pagando para os depositantes algo como 0,1, 0,2. O depositante sumiu, foi embora para outro banco, para um bancão. E esses bancos pegam dinheiro agora do Fed, só que custa 5. Então, mesmo esses bancos tendo uma liquidez muito grande que o Fed está dando, o Banco Central Americano está dando, eles têm um custo muito maior. Então, os bancos pequenos e médios que têm problema de solvência, nada a ver com liquidez, com corrida bancária, mas uma questão de, puxa, ele já não estava muito bem das pernas, talvez ele também estava aplicado nos juros, e agora ele tem um custo alto de captação, podem quebrar. E a gente não sabe aonde que está, né? O Fed fica olhando, opa, aqui está ruim, aqui, mas eles vão acontecendo, os problemas vão acontecendo eventualmente. Então, sim, quer dizer, a resposta curta é sim, pode ter mais banco aí que quebre nesses próximos meses. E qual é o ponto de contágio dessa situação, da crise dos bancos nos Estados Unidos com a economia brasileira e com o sistema bancário do Brasil neste momento? Tá, não tem uma ligação direta entre esses bancos pequenos e médios e
o sistema financeiro brasileiro, né? Então não tem uma comunicação de, puxa, um emprestou para o outro deve para um, não está ligado, né, o Brasil nesses bancos em particular. A ligação é super indireta, que é algo como, imagina que esses bancos pequenos e médios criam um problema para a economia americana, e daí a economia americana entra em recessão, algo que você chamou a atenção na sua primeira fala, daí a economia americana entrando em recessão tem um efeito super importante sobre a economia brasileira. E é um caminho perfeitamente possível, tá? Mas então é algo bem indireto, tá? Parecido talvez com a crise de 2008 e 2009, que lembra que era um problema no setor imobiliário americano. Você fala, o que eu estou no Brasil a ver com o sistema imobiliário americano? E no fim a gente acabou sofrendo pra caramba por esse caminho indireto de setor imobiliário, pegar no sistema financeiro americano, que pega a economia americana, que daí pega a economia mundial, e daí o Brasil está no meio do mundo e sofre com isso. Exatamente esse é o ponto que a gente, para a nossa audiência, do agro ou não do agro, quer antecipar. Se existe uma preocupação com uma recessão, ela poderia ter um efeito colateral na economia brasileira. Nesse contexto de juro alto, né? O Banco Central dos Estados Unidos elevou os juros no país em 0,25 ponto percentual, uma faixa entre 5 e 5,25 ao ano nesta semana, decisão. Aqui no Brasil, Copom também manteve a taxa básica de juros no patamar que é um dos mais altos dos últimos anos, 13,75% ao ano. Minha pergunta objetiva é, como que essa situação lá de fora impacta aqui dentro, num contexto em que o custo do dinheiro está alto, e também gostaria de entender a tendência na sua avaliação para juros e dólar, para a gente entender como é que a gente vai estar quando essa crise chegar, se chegar aqui. Joia. Então, antes de falar de juros e dólar Brasil, é possível uma recessão americana? Eu diria não só possível, como bem provável. Por que bem provável? Porque ela acaba sendo algo necessário para conter o problema inflacionário que eles têm, tá? Então é de novo a mesma questão. Você fala, puxa, você está sentado no Banco Central, você tem que tomar uma decisão, e essa decisão vai causar recessão. E você fala, não, no fim é isso que eu preciso fazer, tá? Então a recessão tem um custo, óbvio, mas é um custo menor do que o custo de não controlar a inflação, deixar a inflação desancorar, e daí você cria um processo inflacionário que fica preso na sociedade, que acaba tendo custos muito maiores por longo prazo. Então, a opção do Banco Central americano, eles estão tentando graduar quanto que eles precisam subir de juros, será que dá para parar agora, será que precisa um pouco mais, mas no fim é o trabalho de causar uma desaceleração econômica, então ela pode tanto ocorrer rápido, que é agora no segundo semestre do ano, como ela pode acontecer ano que vem, mas ela é meio inexorável, tá? É parte do trabalho que precisa ser feito. Então, você tem que se preparar para isso? Sim, absolutamente sim. É difícil saber o tempo, mas isso vem. Okay. Quando isso vier, o que pega no Brasil? O efeito tem dois canais de efeito. Um efeito é a economia mundial está toda conectada, e daí você importa bens de um lugar, exporta bens de outro. Se a economia toda desacelerou mundial, você sofre e a sua economia desacelera também. Isso daí teria o efeito, já ligando um pouco com inflação e juro brasileiro, você fala, bom, se a economia vai desacelerar, vai ter menos demanda, vai ter menos inflação aqui também, até eu posso reduzir juros. Essa é a primeira reação que tem. Mas nas últimas recessões, teve um outro efeito, esse segundo, que eu ainda não citei, que dominou, que é o efeito do canal financeiro. Então você fala, puxa, esse efeito é todo mundo desacelerar, mas acontece a seguinte coisa, tipicamente em recessão, não é necessário, mas é o que tem acontecido. Quando tem uma recessão, os investidores fogem para os ativos seguros. Ele fala, puxa, a coisa está preta, eu não sei quem que vai quebrar, melhor eu ir para a coisa mais segura possível. E a coisa mais segura possível é o dólar. Então, cria essa coisa pouco intuitiva, que a recessão é nos Estados Unidos, não no Brasil, e a pessoa vai e compra dólar, e o dólar valoriza pra caramba. E com isso o real desvaloriza com relação ao dólar. O dinheiro foge do Brasil, de todos os mercados emergentes, e vai para os Estados Unidos. Real desvaloriza aqui, e daí isso causa inflação aqui. E daí, causando inflação aqui, você não pode reduzir juros. Tá? Então,
no fim, usando as últimas recessões como guia, o impacto aqui é depreciação do real, né? O câmbio, o dólar voa, vai lá para cima, e o Banco Central não pode reduzir juros, ele teria que subir juros para proteger a economia dessa subida do dólar. Como os juros aqui está alto já, então você fala, talvez ele nem precisa subir, mas o efeito dominante vai nessa direção, de mais inflação, mais juros, mais dólar. Muito bem, e isso pode então a gente acabar passando por um período ainda mais longo desse custo do dinheiro alto, que é essa taxa de juros em patamar elevado, conforme você mencionou. Para fechar, últimos 30 segundos, o ambiente de risco que você anunciou aqui gera uma busca por ativos mais seguros, na contramão, uma fuga por ativos de riscos. As commodities agrícolas são consideradas ativos de riscos, a gente está falando de soja, de milho, de trigo. Isso pode indicar algum tipo de tendência para preço de commodity agrícola? Eu não diria que commodity é ativo de risco, eu diria que é super seguro, né? É commodity, é um bicho que você segura na mão, nada mais seguro do que tijolo, commodity. O efeito sobre as commodities não seria do risco, seria da desaceleração econômica. Então, que é o primeiro efeito que eu citei. Então, a economia desacelera, você tem menos demanda por todos os bens, incluindo commodities. Se pegar a China de verdade, daí o efeito em commodities é super importante. Se não, é pouco importante. Fábio Kanzuki, head de macroeconomia da Asa Investments. Volte sempre à Jovem Pan News, uma satisfação ouvi-lo. Até a próxima. Até a próxima, um prazer. Igualmente. E aconteceu nesta semana em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, a AgriShow, que é a maior feira de tecnologia agro da América Latina. As máquinas autônomas, ou seja, aquelas que dispensam um operador para monitorá-las, para guiá-las, elas foram um verdadeiro destaque. A empresa John Deere, por exemplo, trouxe pela primeira vez ao país o pulverizador autônomo Gus, que será experimentado a partir do segundo semestre aqui no Brasil. Ele não necessita da presença de um operador e um único funcionário pode monitorar e controlar de forma remota a aplicação dos defensivos de até 8 equipamentos em pomares, como citros, café, maçã e outras culturas. Outro destaque foi o pulverizador, também autônomo, da empresa Jacto. A máquina foi desenvolvida inicialmente para a cultura de citros e o operador pode realizar as atividades no campo com até 4 equipamentos de forma remota. Através das configurações da máquina, o profissional define a rota do pulverizador na lavoura, a bordadura, a velocidade que a máquina vai realizar a tarefa. O equipamento também consegue detectar possíveis obstáculos e faz uma parada automática. E através de um scanner a laser, também consegue medir o tamanho da planta e controla o volume de agroquímico para ser aplicado. Esse equipamento está disponível para comercialização em forma de assinatura. E já no setor automotivo, a Volkswagen apresentou o primeiro caminhão autônomo para o agro. Ele é capaz de trafegar sem a atuação direta de um motorista. A tecnologia pode ser utilizada nas lavouras de cana-de-açúcar, trabalhando junto das colheitadeiras na operação ali de transbordo. A tecnologia permite que o operador mantenha o caminhão na trajetória pré-programada, faça o controle de velocidade, reconheça placas de sinalização, obstáculos e até pedestres. Ele também é equipado com um sistema de geoposicionamento em tempo real, câmeras que substituem os retrovisores e pneus que reduzem a compactação do solo. Mesmo com o modo de condução autônomo ativado, o motorista tem o domínio de tudo e a qualquer momento ele pode desativar o piloto automático e assumir novamente o controle do veículo. Ficou curioso para saber mais sobre essas novidades? A gente vai em frente. É hora de saber mais sobre a automação de veículos como caminhões. Eu converso com o Wilson Ragusa, ele é gerente de vendas da Volkswagen. Seja bem-vindo à Jovem Pan News, Wilson. Muito obrigado, um prazer estar com vocês. Da mesma forma, comece contando pra gente, esse caminhão autônomo, ele precisa de um motorista? Sim, o motorista ainda se faz necessário, né, para levar o caminhão até a frente ali de colheita da usina. E nesse momento, a partir do momento que ele alinha o caminhão com a colheitadeira, já entra o sistema, né, semi-autônomo ali de controle do caminhão,
onde ele vai seguir com a referência da colheitadeira até o final do talhão. A hora que acabou esse talhão, né, ele encheu a caixa ali de cana picada em cima do caminhão, o motorista reassume, ele faz a volta e começa de novo todo o corte, a colheita da cana na próxima frente ali do talhão também. Isso é inédito no Brasil, Wilson? Sim, isso é uma iniciativa que a gente começou lá na Fenatran de 2019, onde a gente trouxe o nosso caminhão protótipo, né, para apresentar ao público. Já vinha uma demanda grande do segmento, né, o segmento de canavieiro principalmente, ele vem buscando, como sempre, aumento de produtividade e de ganhos, e isso começou lá atrás com um caminhão padrão, caminhão normal, do jeito que ele sai de fábrica. A Volkswagen, com seu DNA de inovação, ela sempre buscou já desenvolver um produto que fosse preparado para essa aplicação. Então, a gente começou a trazer soluções que os próprios tratores agrícolas já utilizavam para equipar o caminhão tradicional. E depois sempre tinha aquela questão da compactação do solo, ou seja, o caminhão com o pneu mais estreito, ele acabava compactando porque o contato com o solo ele era menor. E aí foi quando a gente começou a desenvolver essa solução, né, em conjunto com o nosso parceiro, que é o BMB, e a gente começou a entender que esse tipo de produto ele conseguiria gerar a preservação do solo e, ao mesmo tempo, o aumento de produtividade também do produtor agrícola, né? Muito bem. E de fato foi um sucesso mesmo, e tem se mostrado que, além da questão da diminuição de custo, o próprio caminhão ele acaba sendo mais preservado. Então você tem aumento de produtividade do cliente e também a diminuição do custo de manutenção da própria manutenção da usina. Wilson, eu ouvi atentamente a sua entrevista, eu estou ouvindo atentamente, e você disse ainda precisa de motorista. Nossa manchete está chamando a atenção aqui para um caminhão autônomo para o agro. Você disse que agora ele é semi-autônomo, mas está no horizonte de vocês um caminhão que não precise de motorista? Em quanto tempo isso vai ser realidade, por exemplo, nas lavouras de cana do Brasil? A gente tem desenvolvimentos, né, não só na frente de agrícola, mas também na frente de mineração. Hoje no Brasil, o produto autônomo, né, ele precisa do georreferenciamento para que ele possa atuar. Então, quando você tem um planejamento do local onde o produto vai rodar, você consegue cada vez um nível maior de automação. Os caminhões, eles estão cada vez mais tendo ferramentas de automação, desde o ACC, ali, quando o caminhão precisa parar, quando vê um obstáculo, até um caminhão que vai começar a andar autônomo completamente. Então, as operações que esse caminhão vai operar, o que vai dizer o nível de automação que você vai possibilitar deixar esse caminhão operar. Quanto tempo você acha que para uma operação mais simples, que vocês tenham mais previsibilidade em relação à rota, obstáculos, em quantos anos ou meses você acredita que a gente já vai estar experimentando essa tecnologia no Brasil? Eu acho que dentro de aproximadamente aí 1 ano e meio, 2 anos, a gente consiga já ter algumas aplicações, a gente já possa ter um nível de automação maior nos caminhões. Qual é o maior desafio hoje para que um caminhão seja 100% autônomo, ou seja, sem a presença do motorista e possa ser ali acoplado, por exemplo, num transbordo e faça esses trabalhos no campo em áreas que muitas vezes são bastante remotas? Então, os desafios eles estão ligados principalmente com o georreferenciamento que você tem, né, e o nível de complexidade da operação. Então, a cana, por exemplo, você tem ali terrenos bastante irregulares, onde você precisa fazer ali o acoplamento ali do caminhão. Então, quanto mais você tiver rotinas do caminhão que ele consiga seguir um padrão, mais o nível de automação ele possa aumentar. Uma outra aplicação, por exemplo, é a aplicação, por exemplo, de mineração. É uma outra situação que a gente já tem teste de caminhão em andamento, que a gente deve trazer aí num curto espaço de tempo alguma solução também para o mercado. Bem, Wilson Ragusa, gerente de vendas da Volkswagen, muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas inovações em tecnologia aqui na Jovem Pan. Volte sempre, até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Imagina, volte sempre. E o Supremo Tribunal Federal julgou nesta semana uma liminar que suspendeu todos os processos judiciais que tratavam da venda de terras rurais para empresas brasileiras controladas
por capital estrangeiro. A análise terminou empatada em 5-5, já que a corte está com 10 ministros, desde a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. Vamos acompanhar a análise do tema com o advogado e presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, Renato Buranello. O tema aquisição de terras por estrangeiro é um tema bastante complexo, que já vem sendo debatido em vários âmbitos, legislativo, executivo, e é uma importante agenda do agronegócio. Nesse último julgamento, com empate de votos, será necessário aguardar a decisão da ministra presidente Rosa Weber, que poderá influenciar na manutenção ou revogação da decisão. No mesmo sentido, independente da decisão do STF, a compra de terras por estrangeiro se submete aos limites da Lei de 71, Lei 5709, e também do parecer número 10 da AGU, da Advocacia Geral da União. E assim, tanto as empresas estrangeiras como aquelas brasileiras, mas com detenção de capital majoritariamente estrangeiro, estão submetidas a essa lei. O que eu quero dizer aqui, estamos sim dentro de um regime já existente e, portanto, há uma regulamentação para que possa ser feita a aquisição de terras por estrangeiros. Por outro lado, ela tem várias restrições e limitações que devem ser observadas por todos aqueles investidores que pretendem adquirir ou arrendar terras também aqui no Brasil. Obrigada, Renato. E a gente segue. Depois do intervalo, você vai conferir uma entrevista exclusiva com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. A gente espera você em instantes. Até já. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Quero garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br e inscreva-se. Precisando de uma nova máquina para aumentar a sua produtividade? Aqui no Consórcio Nacional Massey Ferguson lançamos o Grupo 377. Com ele vem vários benefícios exclusivos para você, como planos em até 10 anos para pagar, sem juros, sem taxa de adesão e parcelas reduzidas a partir de R$ 1.470. Aproveite e procure a rede de concessionárias Massey Ferguson. Quer saber mais? Acesse www.cnmf.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 9 3016 0316. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. E nós recebemos para uma entrevista exclusiva o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Ministro, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News. Kellen, é uma honra para mim também estar falando com você e com todos os seus ouvintes. Muito obrigada para a gente também. Ministro, temos muito a conversar. Vou direto ao ponto, como a nossa audiência gosta. Uma das questões mais pedidas pela audiência do agro foi Plano Safra. E aí, a primeira pergunta é: por que o aporte de cerca de 1 bilhão de subvenção para o Plano Safra atual, que estava esperado agora para essa semana da AgriShow, não veio? Quando virá? Vai ter dinheiro extra? Vai ter dinheiro extra. Desde dizer assim, que o Plano Safra em curso é um Plano Safra que não conseguiu cumprir todos os objetivos da demanda dos produtores por esse crédito. Nós tínhamos investimentos muito tempo paralisados, a liberação de recursos. Ainda em janeiro, quando
o nosso presidente do BNDES, Luiz Mercadante, assumiu, liberou 2,7 bilhões de reais para investimento, que rapidamente foram tomados, e nós começamos, então, a busca de complementos orçamentários. Não tivemos PLN ainda este ano, então nós buscamos o complemento de recursos de remoção de outros orçamentos para que nós pudéssemos disponibilizar mais recursos para o Plano Safra. Conseguimos agora, então, uma equalização de 200 milhões de reais, o que permite chegar aos produtores imediatamente 8,4 bilhões de reais, sendo para Moder Frota, programa de irrigação, demais investimentos e pré-custeio e custeio. Nós entendemos que com esse recurso conseguiremos chegar então ao novo Plano Safra, além, né, da linha dolarizada que criamos junto com o BNDES, 7,59% ao ano, mais variação cambial em dólar, para aqueles produtores que têm um hedge natural, que tem a formação de preço, como soja, milho, algodão e outros produtos, redeado numa bolsa dos Estados Unidos, portanto, formação de preço em dólar, tem um hedge natural, não tem o risco. Então, juros mais baratos que o do Plano Safra, sem comprometer recursos do Tesouro, foi uma grande novidade, com alta aptidão dos produtores, rapidamente consumiu os primeiros 2 bilhões e tem mais recursos sendo liberado, portanto, nós conseguimos fazer um ajuste e contemplar os produtores para que continuem fazendo investimentos, continuem se preparando com o seu pré-custeio até a chegada do novo Plano Safra. Muito bem, então informação exclusiva para a Jovem Pan News. A partir de segunda-feira vai haver já recursos adicionais para o Plano Safra atual, ao redor de 200 milhões, veio abaixo do 1 bi que era esperado. Quero saber se está com dificuldade para conseguir mais recursos para o agro e mais, ministro, quero saber como o senhor vai fazer para não faltar recurso para o Plano Safra. O senhor há pouco criticou os últimos Planos Safras, de fato faltou recurso em várias linhas. O que fazer para conseguir um pouco mais de dinheiro e não faltar? Aí a gente já está olhando para o 23, 24. Na realidade, como sempre eu recebi dos ex-ministros, que estou conversando muito, convidei todos para serem meus conselheiros, para que a gente possa trabalhar junto. Esse agro não é fruto de competência de uma pessoa só, não, é de um conjunto de ex-ministros, servidores, colaboradores aqui do Ministério da Agricultura, entidades de classe muito bem organizadas, parlamentares que estão sempre atuando e o executivo sempre atento em fazendo as políticas públicas. E aí, numa reunião com o ministro Cabreira, ex-ministro Cabreira, ele me disse que o problema da fazenda se resolve na fazenda. Aí a gente parece uma analogia, mas não é internamente pela porteira para ele, não. O problema lá do agronegócio se resolve no Ministério da Fazenda, que é onde tem dinheiro para a gente poder avançar. O Plano Safra foi aquém, os últimos Planos Safra foram aquém da necessidade, mas nós já viemos complementando com o BNDES, linhas de crédito, tivemos essa nova linha, como disse, dolarizada, e como demorou para acharmos também a equação financeira, nós estamos já na iminência, mais 60 dias teremos um novo Plano Safra, por isso não foi necessário, e nós vamos estar sempre calibrando, se for preciso, complementa mais um pouco, mas a nossa equipe técnica acha que esses 200 milhões abrem linhas de crédito na ordem de 8,4 bilhões, 8,5 bilhões de reais, que sejam suficientes até a chegada do novo Plano Safra, que aí sim estamos trabalhando para não ter essa deficiência. O Plano Como Safra, não ter, ministro? A Fazenda vai ajudar? De onde vai vir o recurso? Eu vi que a CNA pediu 400 bilhões. Vai dar para atender esse pedido? Olha, 400 bilhões, isso requer uma equalização só para o Ministério da Agricultura e Pecuária, porque o Plano Safra passado, a agricultura familiar também estava aqui dentro e tinha uma equalização em torno de 12,5 a 13 bilhões de reais no total. Hoje nós demandamos aqui para o Ministério da Agricultura um número bem, que era daquele Plano Safra lá, 3,4 era para 3,5 bilhões de reais era para a agricultura de médio e grandes produtores. Nós precisamos de um complemento bem maior que isso para que nós possamos chegar perto do número da CNA, bem o ideal, e nós vamos trabalhar por isso junto com o ministro Haddad, junto com a ministra Simone, com a determinação do presidente Lula de fazer um Plano Safra mais robusto para atender os nossos produtores. Muito bem. O senhor tem anunciado que o Plano Safra será verde, baseado na agricultura de baixo carbono, premiando agricultores que têm adotado boas práticas.
com prêmio de menos juros e mais limite de crédito, inclusive para quem comprovar essas boas práticas. A pergunta é: as demais linhas continuarão com as mesmas taxas de juros atuais? Olha, a formação ainda do volume de recursos para equacionar as taxas de juros e os limites de crédito ainda está em formação. O que eu posso lhe garantir é que todo o plano safra será um plano safra ABC, agricultura de baixo carbono. Aí, muitos, e é importante esse papel que a imprensa, que você, especialista no setor, como comunicadora, precisam levar, que este não é o intuito que nós vamos colocar peso sobre os ombros dos produtores. Muitas vezes a gente não comunicar direito, quando está formando esse novo plano safra, assim, olha, agora vem um novo ministro aí querer dizer que todo o plano safra será de agricultura de baixo carbono. O que será que eu preciso fazer para acessar o novo crédito, já que todo ele será ABC? Eu falei, nada. O mínimo possível, o mínimo necessário, que é, por exemplo, ter um cadastro ambiental rural. Poucos ou quase nenhum país do mundo tem os produtores que foram lá voluntariamente se cadastrar, entregar os dados da sua propriedade para mostrar e que se tem alguma deficiência para se regularizar e cumprir a sua função estabelecida pelo Código Florestal. É agricultura de baixo carbono. Quem faz plantio direto é agricultura de baixo carbono. Quem faz dispensa o uso de nitrogênio na produção de soja, nitrogênio é adubo químico, porque faz inoculação biológica, para que a natureza faça esse nitrogênio ficar disponível para a planta. É agricultura de baixo carbono. Quem faz 2 safras no mesmo ano, no mesmo hectare, quer algo mais sustentável que isso? Então, esses produtores vão ter taxas de juros de menos de 2 dígitos, abaixo de 10%, na sua avaliação? Nós vamos trabalhar para a menor taxa de juros possível, mas posso garantir, esses produtores serão compensados. Eles serão reconhecidos que fazem agricultura de baixo carbono e terão taxas de juros cada vez mais diferencial. Agora, por exemplo, eu posso avançar a escada, teremos lá uns 3 níveis, mas eu também faço 20% de uso de biológicos nos tratos culturais. Olha, isso é uma boa prática sustentável. Uma taxa de juros um pouquinho menor para você. Você comprova isso e tem uma taxa de juros melhor. Eu tenho uma boa relação além da legislação exigente trabalhista, mas eu tenho uma boa relação. Por exemplo, eu pago um plano de saúde privado para todos os meus colaboradores. Eu faço uma melhor relação trabalhista, tem que ter um prêmio esse produtor. Então, não é punir, é premiar as boas práticas. E nós vamos perceber, neste primeiro ano, o quanto nossos produtores são sustentáveis, produzem com eficiência, respeitam as leis. Muito bem. Agora, trocando de assunto, saindo do Plano Safra, mas olhando para uma dor de muitos agricultores que nos escreveram pedindo que eu perguntasse ao senhor. O governo vai anunciar uma amortização ou prorrogação na dívida de agricultores do Rio Grande do Sul afetados pela seca? Em alguns casos, ministros, somam 3 perdas de safra seguidas e eles estão aguardando essa informação. Tem data e qual vai ser a estratégia do governo? Kelly, eu fui essa semana 2 vezes ao Congresso Nacional, um dia na Comissão de Agricultura da Câmara e um dia na Comissão de Agricultura do Senado. E lá debatemos, falamos muito, os parlamentares também, principalmente os parlamentares gaúchos, queriam um posicionamento do governo, como nós pensávamos isso. Primeiro, não adianta, na minha avaliação, nós fazermos uma simples prorrogação das dívidas daqueles produtores que sofreram com a seca e não conseguiram honrar os compromissos da safra 2023, 22-23, porque já vem acumulando prorrogações. Nós precisamos fazer algo estruturado, tanto no aspecto do endividamento, e aí reconheçam, a última grande reestruturação de dívida dos produtores, e no caso era generalizada, era de todo o Brasil, foi o governo do presidente Lula, lá em 2008, 2009, fez uma medida provisória de 85 bilhões de reais, repactou as dívidas no longo prazo e continuou dando crédito, e por isso nós alavancamos essa agropecuária e virou-se a potência brasileira. Então, eu acho que nós temos que fazer algo, claro, nas devidas proporções, nas devidas necessidades, com o prazo necessário, uma repactuação das dívidas dos produtores do Rio Grande do Sul, não pode ser uma simples prorrogação na minha avaliação, e planos de evitar que isso volte a ocorrer. As mudanças climáticas estão aí, não dá mais para contestar. 3 perdas de safra quase que consecutivas em 4 anos,
Nós precisamos ter planos para que o produtor possa conviver com essa estiagem, mas voltar a produzir. E é possível fazer isso, e nós vamos estruturar. Quem está com essa dívida para pagar e teve frustração de safra tem pressa, é urgente. Tem alguma resposta de curto prazo para a gente dar para os agricultores gaúchos nesse momento? Olha, nós vamos começar a debater. Eu acho que um caminho natural seria até a suspender, fazer uma portaria suspendendo o vencimento das dívidas para que ninguém se torne inadimplente, para que ninguém vá para o Serasa, para que não precisar começar a ter ações de cobrança, e aí termos tempo para pactuar, então, uma equalização dessas dívidas. Excelente, ministro. Trocando de tema, mais um tema muito pedido pela nossa audiência, a demarcação de terras indígenas. Ministro, o presidente Lula demarcou 6 áreas indígenas na última semana e ele disse que até o fim do mandato vai demarcar o maior número possível de terras. No Rio Grande do Sul, ainda falando do Sul, tem famílias lá que vão ser afetadas por essa demarcação com risco de perderem áreas escrituradas e centenárias. Em Santa Catarina, também há muita preocupação da mesma situação acontecer. O senhor será uma voz no governo contra o aumento de demarcação de terras indígenas? Olha, eu tenho conversado com o presidente Lula e tenho as minhas preocupações, como tantos produtores e tanta gente tem, para os dois lados. Nós temos que reconhecer a necessidade de algumas comunidades indígenas, dos povos indígenas, em ter um espaço, uma terra que seja suficiente para a sua subsistência. Alguns ainda não têm isso. Posso citar o caso, por exemplo, alguns casos no Mato Grosso do Sul, na região de Dourados, o caso que está com uma ADIM no Supremo Tribunal Federal, lá de Santa Catarina, precisa um pedacinho de terra para ajustar aquilo. Virou cidade, né? Virou cidade onde era o espaço desses brasileiros indígenas. Mas este ajuste que precisa ser feito não pode ser em detrimento ou criar um outro problema para os brasileiros não índios, produtores rurais. Tenho falado isso com o presidente Lula, ele está sensível a essa causa e tem me dito, nós vamos equacionar essa situação, resolvendo problemas de uns, mas não causando problemas para outros. Como, ministro? Olha, por exemplo, como se faz na reforma agrária ordeira, pacífica, cumprindo a lei. Na reforma agrária, por exemplo, se tem um produtor que está disposto a vender uma terra, o INCRA vai lá, avalia preço de mercado, não dá prejuízo para o produtor e compra, paga em dinheiro e faz o assentamento de novos pequenos produtores. Quer dizer, não tem prejuízo. Deixa uma eu ver negociação. Se eu entendi, ministro. Eu defendo que isso aconteça também para as áreas necessárias de ampliação de reserva indígena. Eu vou tentar ver se eu entendi bem. O senhor está dizendo que é favorável à indenização por parte da União em preço de mercado para áreas que forem demarcadas como indígenas e estejam sobrepostas em áreas escrituradas e de posse de agricultores? Exatamente isso, exatamente isso. Agora, se não é terra privada, se é terra pública invadida, aí dá para defender. Agora, se tem lá uma escritura, se tem todo um histórico, escritura, títulos registrados, não dá para simplesmente falar assim, o Estado te deu o título, o Estado te deu o documento, agora você sai embora porque aqui são dos brasileiros índios. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai virar um sem terra? Então, aí é a hora que o Estado tem que se fazer presente, equilibrar entre um e outro, resolve o problema de um, mas não causa o problema do outro. Exatamente como você falou. Ministro, e se o agricultor não quiser sair, o senhor sabe, o senhor é um homem da terra, é agricultor, tem uma relação com aquela região. Agricultores que eu já ouvi disseram, eu só saio daqui morto, ninguém me tira das minhas terras. Desculpa a expressão tão verdadeira, mas foi o que eu ouvi de um agricultor. Vai ter falta de paz no campo? Nós temos que evitar as polêmicas. Também esse assunto pode ser dirimido pela ciência, por laudos verdadeiros antropológicos, da necessidade também de contemplar esses brasileiros não índios. Eu acho que é um tema tão sensível, tão difícil, que o governo precisa ter muita dedicação, muito diálogo para a gente poder conduzir, minimizando esse tipo de impacto. Muito bem. O presidente Lula é a favor da indenização a preço de mercado para os agricultores que tiverem que deixar suas terras em função de demarcação?
a única a palavra que eu tenho do presidente Lula é que ele quer resolver o problema das necessidades de algumas comunidades indígenas, mas não irá gerar problema para produtores rurais. O como fazer, nós vamos estar debatendo. Muito bem. Próximo tema, ministro. A gente segue agora para a Agenda Verde. O senhor está indo para um evento de clima e agricultura nos Estados Unidos. Qual o objetivo desta viagem? Olha, mais uma vez, eu sempre digo que depois que cheguei aqui à frente do Ministério da Agricultura, encontrei um ministério muito bem gerido por todos aqueles ex-ministros que conduziram essa pasta, e que a grande dificuldade que nós temos hoje é a de nos comunicarmos melhor com o mundo, de levarmos a boa imagem dos produtores brasileiros. Nós não podemos ser taxados por um país que produz muito alimento às custas do desmatamento da Amazônia, às custas de queimadas ilegais, às custas de invasões de terras públicas. Não é isso. Acontece? Acontece. Poucos, mas muito barulhentos, estão denegrindo a palavra também muito ruim, né? Estão estragando a imagem dos nossos produtores. Viajar mundo afora, mostrando que a imensa maioria dos nossos produtores tem boas práticas, e nós vamos demonstrar isso também através do Plano Safra, como já falamos no começo dessa entrevista, e de que vamos punir aqueles que não têm essas boas práticas. Então, por isso, tenho viajado com o intuito de abrir mercados e mostrar a sustentabilidade e a qualidade da produção brasileira. Por isso, aceitei esse convite, participar da Conferência Ministerial para a Inovação da Agricultura e Clima, organizado pelos Estados Unidos e pelos Emirados Árabes, e nós vamos levar a mensagem positiva da produção brasileira. Ministro, ouvi atentamente o que o senhor acabou de dizer e conecta muito bem com a pergunta que eu preparei para a sequência. O senhor disse, vamos punir os que não tenham adotado boas práticas. Essa é uma questão importante para a gente entender aqui. Por quê? Alguns países do mundo têm adotado práticas ligadas à Agenda Verde, como, por exemplo, o Canadá, onde o governo do Canadá quer forçar os agricultores a reduzir o uso de fertilizantes nitrogenados para cumprir uma meta climática. Inclusive, teve mobilização nas ruas, tratoraços. Na Nova Zelândia, há um estudo para criar uma taxa para pecuaristas pela emissão de gases feitas pelos animais. O Brasil pretende adotar agenda semelhante a esta? Olha, eu fui no 18 de janeiro, logo que tomamos posse, eu fui participar, a pedido até do presidente Lula, de levar uma mensagem muito positiva do Brasil querendo fazer a agenda da produção sustentável. Então, eu participei do Encontro Mundial de Agricultura Verde em Berlim, na Alemanha. Mais de 60, quase 70 ministros de agricultura de todo o mundo, mais várias entidades muito importantes, e a mensagem que levei a todos os ministros do mundo é que o Brasil também vai se inserir na pauta da produção sustentável, mas que nós devemos respeitar a soberania e a posição de cada país. Escutei lá, por exemplo, a Alemanha está trabalhando para desintensificar a sua produção. Desintensificar. Não é prioridade para os alemães intensificar a produção agrícola, mas isso para o Brasil é prioritário. O Brasil vai intensificar a nossa vocação de aumentar a área de plantio, de aumentar a produtividade, de continuar sendo um grande player da produção de alimentos. Então, cada um com a sua particularidade. E o Brasil pode fazer a dele com sustentabilidade. Por exemplo, nós temos hoje no Brasil 160 milhões de hectares de pastagem em algum estado de degradação. Nós pedimos à Embrapa que fizesse um estudo, e já está terminando, já temos os primeiros números para comprovar. A Embrapa já está mostrando tecnicamente que algo em torno de 35 milhões de hectares são altíssima aptidão a transformar em terras de agricultura. E 55 milhões de hectares são bem propícias, são boas também para transformar a soma das duas. E mais 20, portanto, né, algo em torno de 55 milhões de áreas boas para a agricultura. Veja bem, se nós incentivarmos essas áreas serem convertidas em agricultura, nós estaremos intensificando, produzindo cada vez mais, gerando oportunidade, renda para os brasileiros
e tirando pressão sobre o novo desmatamento. O Brasil não precisa desmatar mais para poder dobrar a sua produção, gerar excedentes exportáveis e garantir segurança alimentar aos brasileiros. Essa é a mensagem que nós estamos levando o mundo afora. Cada um tem sua estratégia. Respeitem a nossa e o Brasil vai se integrar a essa produção sustentável mundial. Não há uma intenção do governo de imitar a prática, por exemplo, do Canadá ou da Nova Zelândia? Não, até porque nós temos as nossas boas práticas. Ótimo. O Canadá quer desestimular o uso de nitrogenados, que é adubo químico que tem origem no petróleo, portanto, tem emissão de CO2. O Brasil, por exemplo, a produção de soja aqui no Brasil, graças à tecnologia, muitas delas desenvolvidas pela Embrapa, nós temos a fixação de nitrogênio biológico, através da inoculação biológica, nós temos a fixação de nitrogênio. A planta mesmo produz o seu nitrogênio, graças a isso. Não precisamos comprar fertilizantes para a cultura da soja, fertilizante nitrogenado. Então, veja, cada um tem a sua particularidade. Se o Canadá precisa tirar o nitrogênio das suas culturas, o Brasil, por exemplo, na soja não precisa retirar porque já não usa. É assim que nós vamos tratar mundialmente, explicando o nosso modelo sustentável de produzir. Ministro, temos muito a falar. Mercado de carbono, o que o senhor espera desse tema? A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, havia sinalizado que a regulamentação poderia sair já nesse primeiro semestre. Como o Brasil do Agro pode se beneficiar dessa agenda? Olha, o Brasil tem um código florestal dos mais restritivos do mundo. Os nossos produtores fazem um grande serviço ambiental. Nós temos reserva legal de 35% a 80% do tamanho da propriedade. Isso tem que ser valorado, isso aí tem que ser precificado. E isso vai garantir a continuidade desse status de preservação. É importante o comando e controle, é importante a fiscalização, a rigidez na fiscalização para quem quer desmatar ilegalmente. Mas, por outro lado, é fundamental pagar por serviços ambientais, pagar essa floresta em pé que sequestra carbono e dá estabilidade climática para o mundo. Muito bem, vamos a outro tema, geopolítica. Com os riscos associados à geopolítica mundial, muitos agricultores esperam ver o Programa Nacional de Fertilizantes avançar, ministro. Nós somos importadores de adubo e é um alimento para as plantas. Qual é o avanço desse tema nos 100 primeiros dias de governo? Olha, acabou, e é muito pertinente essa sua pergunta, acabou de sair o decreto do presidente Lula regulamentando o Conselho Nacional de Fertilizantes, onde será presidido pelo vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, que o Ministério da Agricultura e os outros ministérios vão fazer parte, com os ministros discutindo isso internamente no governo e com a sociedade. Nós precisamos pensar que e aí sim ficou muito claro que a economia globalizada não é a solução para tudo. Veja que no momento de guerra associada à pandemia, as continuidades de fornecimento de suprimentos foram interrompidas. Não tivemos disponibilidade suficiente, por exemplo, como cloreto de potássio. Sim. E isso bota em xeque a nossa capacidade de continuar produzindo alimentos. Então, o Brasil dificilmente será autossuficiente na produção de fertilizantes, mas tem que ter um plano estratégico para ser menos dependente, e esse conselho vai trabalhar muito com a sociedade. Nós vamos avançar por determinação do presidente Lula, tanto que escolheu o vice-presidente da República para coordenar os trabalhos. Como estratégico é esse assunto, e nós teremos novidades, pode ter certeza. Eu lembro que o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, se mostrou favorável à exploração de potássio na Amazônia como uma das estratégias para diminuir a dependência do Brasil de importação. Esse é um dos temas prioritários a partir de agora? Sem sombra de dúvida, é um projeto importante. A Autazes no Amazonas está em processo de licenciamento, e essa é uma das questões a ser superada. O processo de licenciamento está na área de influência de uma reserva indígena, não está dentro, está fora, mas na área de influência, portanto tem que ter os estudos do componente indígena, os benefícios para os povos indígenas que ali estão situados, para que nós possamos cumprir a legislação e darmos também a oportunidade do Brasil diminuir a dependência de cloreto de potássio
importado. Muito bem, ainda sobre fertilizantes, a Petrobras deve retomar a produção de fertilizantes em outras regiões, além de Mato Grosso do Sul, que foi uma das primeiras ações que o senhor fez enquanto ministro, também apoiar o aumento da produção via Petrobras, não é? Olha, é fundamental. Antes de mais nada, claro que eu defendo a conclusão da planta de produção de nitrogenados no Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais, e mais algumas outras que já estão, tem na Bahia, tem em Sergipe, mas fundamental é nós encontrarmos uma equação para o preço do gás natural brasileiro, né? A exploração do gás natural está mais caro no Brasil, muito mais caro que no mundo afora, e, portanto, tira a competitividade da produção local. Nós temos que equalizar essa situação para que o Brasil diminua a sua necessidade de importação deste, que é um produto que pode ser feito aqui, tem possibilidades e tem um desafio de equalizar os preços do gás natural. O senhor falou em gás natural e me lembrei da Argentina, que país vizinho, recentemente teve uma ideia, né, de usar recursos do BNDES para estreitar uma relação que pudesse, talvez, fornecer gás natural de lá para cá. E aí é ótimo para a gente falar de Argentina, porque a Argentina, ministro, firmou uma parceria com a China para a utilização de yuan nas transações comerciais entre os países. O presidente Lula esteve na China e ele deu alguns sinais contrários ao dólar. Em quanto tempo o senhor avalia que o Brasil estará adotando o yuan nas transações comerciais com a China? E qual o ponto positivo e negativo disso para o agro, na sua opinião? Olha, primeiro dizer que não há nenhuma afronte a essa e nenhuma obrigação para que os comércios sejam feitos em moedas locais. Há uma oportunidade. O que nós fizemos é um acordo bilateral com a China, o Brasil também firmou, a possibilidade de usarmos as moedas próprias, sem precisar fazer um apêndice, porque isso gera custo. Nós exportamos um produto brasileiro que é produzido em real, que é vendido para a China, que passa por um câmbio dolarizado e chega no yuan, né, chinês. Essa triangulação no mercado financeiro tem um custo. Se a gente puder fazer entre as moedas locais, nós vamos baratear e garantir competitividade. Mas é uma opção, não é uma obrigação. O Brasil já fez isso, é uma geopolítica também sendo fortalecida. O Brasil é um país de boas relações diplomáticas. Veja que o presidente Lula está já em outra visão, além de comparecer à coroação do rei Charles da Inglaterra, mas também está tratando de relações bilaterais, como já fez com Portugal, como já fez com a Espanha, como já fez com os Estados Unidos, como já fez também nos Emirados Árabes, na China. E o Brasil tem a oportunidade de fortalecimentos em blocos. Os BRICS são grandes oportunidades. Muita gente, uma alta demanda populacional com Índia, com China, com Brasil, com África do Sul, com a Índia, eu já falei, acho que eu falei os 5 países dos BRICS já, Rússia. Mas também a ampliação dos BRICS com o Mercosul. Nós podemos desenhar uma nova geopolítica de oportunidades e que não seja em detrimento das outras. O Brasil também está discutindo um acordo da União Europeia com o Mercosul. É fundamental a boa diplomacia para avançarmos nas relações comerciais. Muito bem, vamos sair de geopolítica para outro tema e esse foi um dos temas mais pedidos pela audiência. Ministro, o senhor tem tido, e a gente vai falar de MST, o senhor tem falado, na verdade, tem dito que é contra a invasão de terra e que a presença do MST no Conselhão é uma porta para o diálogo, que não precisa de invasão, por isso que o governo está dialogando com o Ministério, ouviu o senhor dizendo isso essa semana. Do outro lado, o MST diz que não aceitará coleiras ou focinheiras por parte do governo. A minha pergunta é, os altos números de invasão já são uma marca do governo Lula, essa é a questão. Se invasão é crime, por que elas são tratadas com diálogo, na sua opinião, em vez de elevar o tom para inibir essas ações criminosas? Não, a invasão não é tratada com diálogo. A invasão de terra se cumpre a lei. Existe lei para coibir a invasão de terra produtiva. Terra produtiva, a justiça determina a reintegração e o Estado cumpre, e assim está sendo feito. O diálogo aberto, que digo, e não tem
dubiedade no meu posicionamento. O diálogo aberto é quanto ao respeito e o direito do sonho de um pedaço de terra para produzir. Um programa de reforma agrária é legítimo. Eu já disse, por exemplo, visitando no norte do Paraná um assentamento de reforma agrária, que fiquei encantado do MST. Fiquei encantado da forma que eles estão produzindo, linkados em cooperativismo e com agroindústria, transformando leite em produtos lácteos, como queijos, manteiga, iogurtes, produtos de milho, em flocos de milho, fubá, arroz integral, produtos derivados da mandioca, tudo isso embalado, sendo vendido para a população de todo o norte do Paraná ali, de forma ordeira. É legítimo ser bonito de ver um trabalho orgânico, dá muito orgulho de ver isso. E a reforma agrária é essa expectativa. Como é a expectativa e o sonho de ser feliz, alguns filhos de famílias mais humildes que sonham em fazer uma faculdade e não têm condição. O Estado prover essa oportunidade através de programas sociais como o FIES é legítimo, é uma obrigação do Estado fazer. Como programas sociais, um pai ou mãe de família sonhar em ter uma casa própria, é legítimo o Estado dar as condições através do programa Minha Casa Minha Vida para que as famílias tenham essa casa própria. É legítimo também um programa de reforma agrária dentro dos rigores da lei. E eu não consigo compreender por que da necessidade de um governo democrático, atento às causas sociais, que apoia essa reforma agrária ordeira, tem um movimento que queira fazer a invasão, que acha que não vai, ninguém vai colocar focinheiro ou cabresto, como você disse. Não precisa, vamos dialogar. Aonde que pode ser feito? Dentro da lei. Não vai tomar terra de nenhum produtor. Se ele quer vender, o Estado compra e assenta as famílias, como já disse. Muito bem. E vai ter terras públicas também. Agora, terra produtiva invadida não dá para ser compactuado. Muito bem. Ministro, uma das minhas últimas perguntas é sobre gripe aviária. A gente ouviu do senhor e dos seus secretários a preocupação com o mês de abril, com o mês de maio. O Brasil é o maior exportador de frango do mundo, continua livre de gripe aviária. A pergunta é até quando? Quantos testes têm sido feitos toda semana? Como é que está esse tema dentro do governo? Olha, o Brasil tem se mostrado muito competente e inclusive recebemos uma carta muito elogiosa do governo chinês, da GACC, e tenho certeza que é um reconhecimento mundial da qualidade do serviço sanitário brasileiro. Ficamos muito felizes, atentos e vamos cada vez trabalhar mais, reforçar o sistema de defesa para garantir a qualidade, a sanidade dos produtos brasileiros para a nossa população e para quem compra eles mundo afora. Por isso, nós temos uma ampliação incontestável. O USDA, né, que é um órgão do governo norte-americano, relatou nos últimos dias as previsões de vendas de carnes pelo mundo no ano de 2023. Quase todos os países vão diminuir a sua participação em vendas de carnes, quer seja de bovinos, suínos e frangos. E o Brasil é o grande, que é o que mais vai crescer, e crescer muito. Por exemplo, nas carnes de frango, como você disse, relatando a gripe aviária, nós vamos crescer quase 6,5% das exportações, fruto dessa competência que temos em cuidar, de garantir sanidade, mas nós não estamos fora do risco. Nós temos que avançar também com o estudo, dialogarmos muito com a Organização Mundial de Saúde Animal para qual o procedimento tomar na medida que possa aparecer casos. Nós temos o procedimento atual, mas na medida que por todo o mundo vão ter casos de gripe aviária, vão parar então de comer carne de frango? Vacinação é a saída? Não vai proibir as exportações aqueles países que começarem a vacinar? Então, é um diálogo que tem que ser aprimorado. O MAPA está fazendo o seu dever de casa. Eu tenho certeza que com muita ciência, com muita tecnologia, com transparência, com eficiência no nosso sistema de defesa, o Brasil continuará sendo um grande país exportador e consumidor de carne de suínos, frangos e aves. Ministro, uma grande satisfação ouvi-lo atentamente por todos esses temas. A pauta é muito mais longa. Fica aqui o convite para o senhor voltar muito mais vezes. Obrigada pela entrevista. Obrigado, Kelly. É sempre um prazer falar com você, falar com todos os seus telespectadores, mas também dizer que até pelas redes sociais sigo você e gosto muito das suas chamadas curtinhas contando o destaque do dia. É importante, um recado rápido para todos os produtores e para o mercado. Muito obrigada, ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Volte sempre. Bom trabalho para o senhor. E antes de encerrarmos, eu tenho um recado para você.
Prepare-se para conhecer o verdadeiro controle de nematóides. Trunenco é o mais novo lançamento para tratamento de sementes da Yara, que veio para proteger as lavouras desde o início do ciclo. Trunenco é um produto biológico que conta com bactérias que colonizam as raízes da planta e repelem os nematóides, formando uma verdadeira colônia de proteção nas sementes. O bionematicida é a novidade de maior espectro do mercado, que controla com eficiência diversos nematóides. Tudo isso com baixa dosagem, que propicia para você mais praticidade e rendimento no manejo. A inovadora formulação FS Bio de Trunenco ainda é compatível com fungicidas e inseticidas, promovendo uma proteção completa para sua lavoura. Conte com Trunenco, uma colônia de proteção já na semente. Acesse yara.com.br ou aponte o celular para o QR Code na sua tela e saiba mais. O Hora H do Agro fica por aqui. Até a próxima. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Yara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Realização Jovem Pan News.